Então, eu costumo dizer que o baixo me escolheu, tá? Mas tem uma história por trás disso tudo e vocês estão envolvidos nessa história. O Bruno vai lembrar bem. Meados de 1996, na época eu tinha 15 anos, né? O primo do Bruno, o André, né, que era um amigo muito próximo na época, ele tinha uma guitarra lá parada, né? Uma guitarrinha que estava parada lá há anos, que ele tinha ganhado da tia dele. Aí um belo dia ele resolveu tocar guitarra. Ele começou a fazer uns barulhinhos, né? A gente não sabia nem afinar o instrumento na época. Aí depois eu lembro que o André, ele queria montar uma banda, né? E eu não tinha guitarra, não fazia ideia do que eu queria tocar. E na época o Bruno, né, comprou uma bateria, começou a tocar bateria, e ao mesmo tempo um outro primo da família, o Vitor, na época, que é primo do Bruno e do André, também comprou uma guitarra, e aí já acabou formando uma banda, né? Tínhamos duas guitarras, o Vitor e o André, mais o Bruno tocando bateria, que na época era o Bruno Brincadeira, né? Tocava, né, com uma pegada, né? Tocava um alto e bom som na época, né? E nesse meio, né, nesse enrolar da situação aí, faltou um baixista, né? Aí o André falou pra mim, pô, compra baixo, né? Não vai tocar guitarra. Eu, na verdade, queria tocar guitarra no começo. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos ver o que é baixo, né? Aí eu comecei a pesquisar na banca, comprava revista, porque não tinha internet, não tinha Google na época, né? Comprava as revistas, começava a ler e tal. Aí um belo dia, eu fui com o meu pai na casa de um amigo dele, que era guitarrista, né? Cheguei na casa dele, houve um barulho, cara, diferente, um instrumento diferente. Aí a gente entrou na salinha dele, ele tinha um estúdio, tinha as guitarras. E pra minha surpresa, ele tava com baixo no colo, fazendo slap, fazendo um puta groove legal. A hora que eu ouvi aquele som, eu falei, nossa, que instrumento que é esse? É isso aí que eu quero tocar. Não quero tocar guitarra, eu quero tocar isso. E eu nem sabia que era baixo, né? Aí comecei a conversar com ele, ele falou, não, isso é um contrabaixo, 4 cordas e tal. Aí eu falei, tá, mas eu ouço as músicas e não consigo entender o que o baixo faz, né? Aí ele falou, não, o baixo ele faz a cama, dá o punch, dá o grave da música, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí cheguei em casa e assim, a minha mãe, ela tocou muito violão, né? Ela tocava violão na igreja, inclusive quando ela estava grávida de mim. E quando eu falei para ela no primeiro momento que eu queria tocar guitarra, ela ficou muito feliz. Ela falou, não, legal, então você vai tocar guitarra, vai tocar violão igual a mãe, né? Ela ficou muito orgulhosa. Aí a hora que eu cheguei em casa, quando eu voltei da casa do amigo do meu pai, falei para ela, mãe, eu não quero mais tocar guitarra, eu quero tocar baixo. Cara, a minha mãe olhou pra minha cara e falou, você tá louco? O baixo não aparece, por que você vai querer tocar baixo? Tá louco, menino? Então ela ficou assim, furiosa na época, né? Mas aí eu fui convencendo ela, na época, não, quero tocar baixo, tava insistindo. E depois de um tempo, na verdade isso foi em meados, se eu não me engano, meados de fevereiro, mais ou menos, né? E meu aniversário era só em setembro, né? Ficou um tempo muito longe aí pro meu aniversário. Aí eu comecei a encher o saco dela, falei, não, quero tocar baixo, e nisso a banda começou a ensaiar. E eu não tinha um instrumento, eu tinha um violão muito velho, que era da minha mãe, e na época eu pegava esse violão, ligava num som que a minha mãe tinha, né? Ela tinha um som 3 em 1 na época, eles são bem antigos, né? Aí tinha 2 saídas de microfone, eu ligava o violão, né? Eu ligava o violão nessa entrada. E eu abafava o som das cordas para ficar o mais grave possível. E colocava o aparelho, eu colocava o grave no máximo. Aí ficava um puta som grave, ficava meio simulando baixo. Só que eu não podia levar esse violão pro ensaio, né? A galera ensaiar, não dá para levar o violão para fazer o baixo, né? Então, nesse meio tempo, mais ou menos de fevereiro até setembro, eu fiquei treinando nesse violãozinho, né? Aí, depois de muito tentar convencer minha mãe falou assim, não, beleza, então, vamos comprar um baixo para você de aniversário. Aí minha mãe comprou um baixo, né? Veio lá um Golden BR-90 na época, vocês devem lembrar da cor azul e preto, enfim, foi meu primeiro baixo, né? E eu lembro que antes de eu adquirir o baixo, né, antes da minha mãe me presentear com esse baixo, eu ia todos os ensaios da banda, a gente ensaiava durante a semana na garagem da casa do Bruno, inclusive, né? A mãe dele, né? Dona Rita teve muita paciência aí para aguentar a gente fazendo barulho lá, né? E na época, quando eu não tinha baixo, eu ia em todos os ensaios e eu ficava prestando atenção nas músicas, para já imaginar como que eu estaria inserindo o baixo, como eu ia começar a fazer as linhas de baixo nas músicas. Então já ficava prestando atenção, né? Em todas as partes, ficava concentrado nisso. Aí quando eu ganhei o baixo, quando a minha mãe me presenteou com baixo, cara, eu não consegui tirar o baixo do colo. Eu ficava no quarto estudando, tocando, né, tentando arranhar as músicas para aprender, para me preparar para o ensaio. Aí, depois de alguns dias, chegou o grande momento que tanto eu esperava. Foi o nosso primeiro ensaio com o baixo, né? Cheguei na casa do Bruno, na época a gente tinha feito uma vaquinha, né? Não sei se o Bruno vai lembrar disso, mas a gente comprou uma caixa da Vaxon,
que tinha uma entrada para microfone, uma entrada para baixo, para teclado, enfim. A gente fez uma vaquinha, ela comprou essa caixa. Então cheguei no ensaio, liguei meu baixo na caixa e comecei a tocar. Primeira música que eu toquei, isso eu nunca vou esquecer, foi Vira Vira, do Mamonas Assassinas. E para mim, aquele momento, a hora que eu dei a primeira nota, cara, foi uma satisfação enorme. E naquele momento eu tive a certeza de que o baixo era o instrumento que eu queria. Então aí daí por diante, já a história vocês sabem, claro, né? Depois disso veio o Baco China, o nosso mentor aí, né? O Baco, para ajudar a gente a desenvolver no lado musical. E aí essa história, né, continuou aí por muito tempo, né? Então o começo, a decisão foi esse ponto. Cara, essa história é sensacional, né? Eu vivi ela junto com você. Eu lembro muito bem de tudo isso aí que você contou agora. E eu lembro a nossa alegria de quando a gente conseguiu conquistar aquela caixa de som, né? Aquela Vatson que tinha poucos canais ali, mas para nós já era um negócio de outro mundo, né? Eu lembro quando você espetou o cabo lá, a gente tocava Vira-Vira, tocava acho que Polícia, né? Da versão do Sepultura, né? Alguma coisa assim. Isso mesmo. Tocava Silverchair também, Freak do Silverchair, né? Cara, foi uma fase assim de ouro mesmo, que eu lembro com muito carinho dessa época aí. E aí depois apareceu essa peça rara aí, né? O Baco, o Talker. E estragou, né, todo mundo. Levou todo mundo pro lado da música.